Eu ia convidar vocês a abrirem a palavra lá em Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 11. É a profecia de Isaías relativa à expiação de Jesus Cristo. Isaías ensinou que o Salvador seria desprezado, rejeitado, maltratado, aflito, que suportaria nossas dores e seria ferido por nossas transgressões. Amém? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e não contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Não houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho na sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, por essa palavra, pelo teu amor, pelo que o Senhor quer fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai, com essa igreja. Então que a tua palavra, Senhor, possa penetrar através dos sofismas, mentiras, altivez e tudo aquilo que represa o encontro da tua palavra com o nosso coração, Senhor. Queremos ser transformados, sim, Pai, mais uma vez, pelo teu amor. Que se cumpra em nós aquilo que o Senhor veio fazer, Pai. E que sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu convido, vamos fazer uma recapitulação rápida aonde que o pastor, no culto de quarta-feira, ele finalizou ali em 2 Coríntios 5,17. Que dizia, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Mas ele também trouxe ali Colossenses 3,5, que fala: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. O pastor falou do nascimento
do novo nascimento para aqueles que aceitaram Jesus. Falou do novo homem, falou do novo nascimento e falou do novo caráter. Quando falamos do novo homem, da nova criação, do novo caráter, penso eu, né? Aí eu fui buscar, fazer as minhas pesquisas, querer entender um pouquinho mais sobre esse caráter, e aí tudo começou. Eu tinha uma ideia de palavra, e até partilhei com o pastor, pensando sobre o campo de batalha da mente, que isso é muito a minha característica, né? De guerra contra a carne, enfim. Que muitas vezes o cara precisa guerrear mesmo, que não é fácil não. O cara precisa se posicionar, a Bíblia nos ensina que a gente precisa se posicionar. Mas a palavra não é essa, não vou invadir nesse contexto. Mas, falando do caráter de Cristo, vamos fazer definir aqui novamente o caráter. O que é o caráter dentro da nossa visão humana, da nossa interpretação? Caráter é definido como um conjunto de atitudes, fala de comportamento, inerentes a uma pessoa que formulam a sua moralidade. É a composição mental que esta pessoa tem e reage a determinados eventos, mostrando como atuará sobre eles. Trata-se do novo entendimento e comportamento a respeito do que é certo e errado. Mas e o caráter de Cristo, né? Que é disso que a gente vai falar. E buscando alguns atributos, a gente começa rapidamente a passar pela palavra e a gente vê lá Jesus misericordioso, ser mais perdoador, compaixão, amoroso, bondoso, pacificador, aquele que promove o bem-estar, longânime. O que é longânime? Paciente, resignado, conformado, mansos. E aí eu fui, o que é manso? O cara é calminho, temente a Deus, justo, humilde, doutrinável, pacientes na hora de sofrimento, abnegados. Vamos entender abnegados? Que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, que não age por interesse. E dispostos a servir com ele, e ele serviu aos piores dos pecadores. E aí a gente encontra aqui humildade, fome e sede de justiça, integridade. Lá em Deuteronômio 32:4 diz: a integridade é um atributo de Deus, ele é íntegro, justo, correto e perfeito. A única coisa que Jesus pessoalmente disse a respeito de si mesmo foi: sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ele mostrou sua humildade ao aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele era Deus. Está lá em Filipenses 2:6, 7. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi manso e benigno de coração, com base no amor, 2 Coríntios 10:1. E lá, quando diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que priorizasse acima de todas as coisas o reino de Deus e sua justiça, que está lá em Mateus 6:33. E quando a gente falou de misericórdia, a compaixão pela necessidade alheia, Jesus foi misericordioso com homens, suas fraquezas e privações. Coração puro,
nas Escrituras, o coração representa a personalidade, o centro das emoções humanas. Em Salmo 139, 23 diz assim: examine-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, reconhece os meus sentimentos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Aqui a gente passou e falamos vários atributos de Jesus e quem ele era e a nossa maneira de interpretar, né? A gente começa a pesquisar na palavra e a palavra vai direcionando para esses atributos. E é fácil enxergar esse tipo de atributo. Mas eu perguntava, e aí, Espírito Santo? Me leva mais fundo nesses, para eu entender mais do teu caráter. E aí Jesus e o Espírito tocou meu coração e Deus me falou algo ali sobre o caráter dele. Em João 18, não precisa colocar na tela aqui, porque eu só vou pincelar alguma fala. Ali tem um momento, já Jesus indo para a crucificação, ele tem um interrogatório com Pilatos. E numa das coisas que ele fala para Pilatos ali, né? O meu reino não é deste mundo. E em João 17, no momento que Jesus está orando, já sabendo o que viria a acontecer, ele declara ali: como eu do mundo não sou. Jesus não era desse mundo. Ele veio a este mundo. Seu caráter também não é desse mundo. E aí eu cheguei na cruz. A cruz, o símbolo maior do caráter de Cristo. Algo que eu não consigo explicar. Eu mesmo buscar entender a cruz. Quando fala que a gente não consegue compreender as coisas de Deus, essa hora a gente não consegue compreender as coisas de Deus. Ele se entregou por mim e por você. É isso que a cruz revela. Deixa eu me recompor aqui um pouquinho. Porque é isso que a cruz faz com a gente. Nos derrete. Bota nossa altivez, nosso orgulho, vaidade toda no chão. Para ele sobressair. Porque aqui é ele. Aqui é um mero. Um homem simples que busca trazer essa mensagem verdadeira. Seu caráter era do céu. O caráter do próprio Deus. A cruz é o símbolo cristão. É a representação da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado. Pois ele venceu a morte e ressuscitou para trazer a redenção à humanidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tem a vida eterna. Deus enviou Jesus. Jesus tinha algo, tinha uma missão, que além dos desejos e da emoção dele, ele tinha uma missão, que era para comigo e para cada um aqui, para as nossas famílias, para aquele que não está aqui e não conhece e não está recebendo essa palavra. Essa é a missão do Senhor. Em Romanos 4:25 diz assim: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. Em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa é a missão, esse é o caráter dele, cumprir o que ele estava destinado para cada vida aqui. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecado. Essa era a condição da humanidade, a condição minha e de cada um aqui, antes de Jesus. Mas Jesus veio para resgatar a nossa dignidade e nos trazer de volta a possibilidade de viver uma vida, mas não é essa vida. A proposta de Jesus não é viver esta vida, é uma vida além desta vida. A proposta, quando a gente falou há pouco sobre a vida eterna, e é essa a proposta, que a gente entenda que esse período que a gente vai viver aqui é pequeno. Ontem morreu um personagem histórico aqui no Brasil, né? Silvio Santos, que muitos idolatraram, enfim. No final, eu também curti. Eu sou um homem de 50 anos, e quem tem 50 anos aqui, ou está nessa época, viveu domingo no parque, essas coisas. Tempo que se parava a família para curtir o dia de domingo com o Silvio Santos. Eu vivi isso. Mas ele se foi embora como nós vamos embora. A vida vai passar e não tem como fugir disso. Mas Jesus veio para trazer para a gente a esperança e a vida eterna para viver com Ele. Independente de quem nós sejamos. Porque quando Ele caminha lá com os pecadores, as prostitutas, o que Ele revela? Ele revela que não tem distinção de pessoas. Ele convida todos a caminhar com Ele. Voltando lá em Efésios: em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. A cruz nos leva a viver algo que nunca poderíamos viver. E para falar do caráter dele, a gente precisa ser confrontado por essa cruz.
eu preciso mergulhar na cruz e entender o que esse é o verdadeiro caráter de Jesus. Ele deu a vida para que pudéssemos viver. Sendo Deus, sendo todo-poderoso, abriu mão de toda a glória dele, se fez humilde, se fez homem, andou com a gente para nos libertar do nosso coração impuro, dos nossos desejos mundanos e nos levar a uma nova visão, uma nova maneira de enxergar a esse novo caráter. Porque eu só vou conseguir ter um caráter igual ou próximo, igual é impossível, mas mais achegado a Cristo, se Cristo estiver em mim. Se eu permitir que Ele entre no meu coração e faça a obra dele. Porque senão o tempo vai passar. E eu vou fazer meus 93 anos, como aquele senhor fez, e foi embora. Mas o que ele viveu, só ele sabe nas escolhas dele, na vida dele. Porque eu não posso falar qual foi a escolha dele. Eu posso avaliar que o tempo passou. Eu creio que ele esteja na vida eterna lá, ao encontro de Jesus. Porque algumas passagens mostram que ele era um cristão. Eu creio que ele aceitou esse chamado. Mas enfim, é essa cruz. João 6:39 diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deus colocou no coração de Jesus seu caráter, mas Jesus era o próprio Deus. Mas eu quero te levar agora mais para uma outra caminhada. E aí eu te convido a abrir João 18:38. Eu vou dar uns pulos, porque eu não vou ler tudo aqui, mas dá para o pessoal acompanhando. Amém? O que diz aqui? Aqui Pilatos autoriza a crucificação de Jesus. E disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isso, voltou-se até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém para a ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vós solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. O povo não queria Jesus solto. O povo preferia aquele que era o ladrão, era o que queria viver, vivia a escória. Fez uma comparação do que, na real, o que mostra isso? Mostra o coração do homem não querendo entender o que é Jesus, mas entender seus próprios desejos, suas próprias... Não, esse aí ele não... Esse aí não quer fazer o que a gente tem como visão. Mas enfim, vamos continuar. Pilatos, pois, lá em 19:1, diz assim, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e vestiram uma veste púrpura. E diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritavam, dizendo, crucificam, crucificam. Depois lá no 16 diz assim, entregou-lhe para que fosse
crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E Jesus é levado agora para a sua crucificação. E por que eu estou relatando aqui? Jesus sendo Deus, tendo todo o poder de paralisar e quebrar toda aquela estrutura. Ele entendeu o que ele tinha que viver, ele tinha uma missão além da vontade, do desejo ou do poder dele. Ele tinha uma missão naquela cruz, que vai além da vontade, da carne, que estava gritando, porque a gente falou que ele foi açoitado, a gente falou que foi colocado uma coroa de espinhos, que ele foi humilhado, que foi questionado. Mas Jesus vai para a cruz e pregam ele na cruz. Botaram a placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E os soldados zombavam, riam, escarneavam dele. Esse é aquele que eu e você colocamos como nosso poderoso rei. Sim, ele é rei e ele governa. Ele se colocou naquela condição para cumprir essa missão. Na minha vida, no meu coração, na vida de vocês. E lá em 19:30, quando Jesus tomou do vinagre, disse: está consumado. Inclinando sua cabeça, entregou o seu espírito. E meus irmãos, se isso não revela o caráter do Senhor, o que revela o caráter do Senhor? Se isso não revela o que o Espírito Santo quer nos mostrar, o que revela? Como eu passei aqui, ele foi traído, ele foi humilhado, seu corpo foi dilacerado e foi pregado naquela cruz. Sim, sua missão nos traz liberdade, sua missão nos traz vida, sua missão nos faz uma nova criatura, como a gente falou sobre a finalização do pastor. Somos novas criaturas a partir dessa cruz, a partir desse caráter. Eu fui altamente impactado por essa palavra. Eu estudei, fui buscar Tem um estudo que eu sou apaixonado, um grande pregador, que é Billy Graham, homem de Deus, que entende muito do que foi a cruz e do que ele viveu para levar essa mensagem. E quando a gente fala da cruz, eu falo do evangelho simples como ele é. Eu particularmente fico aqui, a minha mente vem querer questionar como eu falo ou não falo, porque eu sou vaidoso em muitas coisas, quero falar palavras bonitas, procurar o texto correto, mas não quer dizer isso aqui. Isso aqui não quer dizer nada. O que vocês precisam olhar nessa manhã é sobre essa cruz e o que ela revela no coração de vocês. Porque é isso que o Espírito colocou no meu coração. Eu já estou aqui, procurando, vou para cá, falo aqui, não sei o quê, e já começo a me auto-questionar, mas eu me anulo agora. Para ter liberdade do Espírito. Porque é isso que o Espírito quer, liberdade. A gente falou do resgate, de liberdade. É disso que a gente busca, mas não é, que a gente muitas vezes não sabe. Então eu preciso ir para a cruz, entender aquela liberdade. Porque um homem, entendeu? Sendo o próprio Deus, vai para aquela cruz, toma tanta pancada, é pregado, tendo o poder de acabar com aquilo tudo. Que Deus é esse, meu irmão?
Isso revela o amor dele para conosco. O próprio Criador, ele quer te libertar dessa estrutura. Que estrutura? A estrutura mundana. Isso, mundana, que nos neutraliza a nossa mente, que não traz a capacidade da gente usufruir dessa liberdade, usufruir desse amor. Porque a única coisa que nos trava de viver esse amor verdadeiro de Jesus é a nossa mente travada, nosso coração impuro, nosso coração sujo. Mas ele não questiona o nosso coração, ele se dá independente do nosso coração. Mas eu preciso fazer o movimento inverso da minha natureza. Porque qual o movimento da minha natureza? Negar Cristo. Sim, o movimento da minha natureza é negar Cristo. É colocar as minhas prioridades. Quais são as minhas? O que eu acho? O que eu quero? Quais são as minhas vontades pessoais? Quais são as minhas conquistas? Vou falar do caráter de Cristo. Ele não quis saber da conquista dele. A conquista dele era a vida de cada um de nós, meu irmão. Ele pagou com preço de sangue por essa aliança. E é aqui que a gente quer entrar. É essa profundidade que Jesus quer falar. A gente se converter o nosso coração. Quando fala da conversão, do arrependimento, é uma mudança de coração, uma mudança de mente para viver. Mas não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque eu tenho todo dia questionar as minhas prioridades. Porque eu tenho muitas prioridades, muitos sonhos particulares disso. Mas que sonhos são esses? Sonhos mundanos. Mundanos que vão me levar para viver essa mera realidade de quanto? 70? 90? Se eu tiver uma doença e for embora antes, sei lá. Porque ele sabe de todas as coisas. Quanto mais tempo, eu estou com 50, será que eu vou a 60, 70, 80? Chegar a 98, como ontem eu soube que minha tia faleceu quando tinha 98 anos? Não sei, meu irmão. Mas qual é o meu desejo hoje, meu particular? Me tornar um homem melhor. Porque eu consigo, todo dia de manhã, tem algo que você não consegue fugir. Na hora que vai escovar o dente. É do espelho. E tu acha que quem fala com você espelho? Quem fala com vocês no espelho? Cristãos. É o Senhor que sussurra nos teus olhos e fala, olha para ti mesmo. É isso que eu te chamei para ser? É isso que eu quero no teu coração? Viver no teu quadrado? Não, meu irmão. Eu te chamei para viver a missão que eu vim colocar nesse mundo. Ajudar outras pessoas. Olhar para o outro. Aprender a amar melhor os nossos filhos, a nossa esposa. Aprender a dividir com os meus irmãos. Porque se a gente pegar os detalhes e as atitudes de como Jesus viveu, meu irmão, ele viveu numa vida simples. Simples. Tem algo que me chama muita atenção. Por que Jesus chegou em cima de uma mulinha, quietinho, ali na Páscoa, na comemoração? Ele podia chegar numa carruagem, né? Porque o povo contemplava, mas ele se colocou em cima de uma mulinha simplesinho. E esse é o nosso Deus. Ele se coloca no madeiro por nossas vidas, meu irmão. Já queria convidar o louvor. Não vou muito adiante, não.
estávamos mortos, a palavra diz. Mas ele vivificou com ele. Eu confesso para vocês aqui, né? Uma coisa que Jesus me ensinou é ser transparente, né? Eu não sou... Estou pregando, mas não sou um homem perfeito, sou um homem cheio de coisinhas que precisam ser melhoradas. Eu entendo a minha pequenez em muitas coisas. E quando a gente... uma das coisas que eu preciso melhorar é lembrar que eu estava querendo falar uma coisa e já fugiu aqui, ó. Mas eu estava falando da minha pequenez, né? Quando a gente olha o caráter, olha o tamanho do Senhor, né? E quando Ele revela isso e desconstrói nosso coração, a gente se apaixona mais e mais. Lembrei o que eu ia falar. É que muitas vezes eu preciso dar esse mergulho para trazer uma palavra. A minha vida cotidiana, eu não consigo dar esses mergulhos. Sabe por que eu mais gosto de trazer a palavra? Eu particularmente fico tímido quando eu recebo essa mensagem. Mas eu encaro, não fujo. Né? Eu, quando era guri, eu não gostava. Eu fugia de falar. Porque eu nunca gostei de estudar. E Deus me fez estudar. Eu fui começar a estudar mesmo quando eu conheci Jesus. Porque até então eu sabia era fazer comércio. Eu comprei meu diploma, quer dizer, minha mãe comprou um diploma de 2º grau para mim porque eu não gostava de estudar. Era a maneira que ela viu para me ajudar. E Deus me dá essa capacidade. E quando eu mergulho nas palavras, e mesmo tendo a minha dificuldade de entender, e como é cirúrgico esses mergulhos. Então a minha gratidão a Deus não é a minha intimidação comigo mesmo pela minha limitação. É a oportunidade de trazer a palavra e ser o primeiro a ser rasgado por ela. Porque essa palavra, quando a gente começa a meditar e degustar e se alimentar, ela te confronta. Ou falar da cruz é algo... Ontem eu fiquei escrevendo até as 3 da manhã para desenvolver, mas até então eu só estava querendo juntar os cacos e saiu. E mesmo assim, ontem ainda falando, meu Deus do céu, estou deixando para a última hora, que eu sou procrastinador em muitas coisas, e deixei tudo para a última hora. Eu falei, mas se eu tiver que ficar até a hora lá, eu vou. Então, o que isso traz? Que a gente precisa mergulhar. Preciso mergulhar nele, na palavra dele. Aí sim, revela no meu coração o que eu não tenho. Porque o que eu estou falando para vocês hoje não é meu, é dele. Que ele colocou no meu coração para trazer para vocês. Mas que tocou meu coração e fez uma cirurgia. E eu preciso alimentar isso. O nosso pastor é um pastor que bate muito sobre... ele traz essa educação quanto a gente lê, estudar, mergulhar. Porque isso é o que vai mudar as nossas vidas, o nosso caráter. Eu só posso almejar um caráter melhor se eu tiver essa palavra no meu coração. Se eu tiver... Porque é essa palavra que transforma o meu coração. Quando eu tenho a profundidade da cruz e tenho uma experiência com o Espírito Santo na minha casa, eu sou ministrado e me diminuo. E percebo quão pequeno nas minhas atitudes eu sou, cara. E tudo volta para a cruz. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que pudéssemos viver para a justiça, e pelas pisaduras somos sarados. Jesus quer nos dar um novo coração.
Jesus quer mudar a tua condição. Jesus quer te ensinar os segredos dele. Ele quer te dar um coração de carne. Só que tem algo que depende só de ti. Nessa manhã, o coração velho, quem tem que entregar para ele é você. Ele quer o teu coração velho. Entrega para ele o coração velho. E a ele sim, coloca um coração novo. E aí a gente pode degustar e viver desse amor. Feche seus olhos.